David está passando. Quem não está entrando aí? Quem está conseguindo? Eu acho que a gente clicou no link anterior, daí não estava dando certo. Ah, tá. É porque eu tenho que esperar a máquina queimar a aula aqui para jogar para o servidor. É um pouquinho mais do que 5 minutos. Está dando uns 6, 7 minutos aí, né? Eu não sei se alguém quer voltar em algum ponto da aula passada, acho que uns pontos menores aí, teve muita informação, né? Ok, turma? Todo mundo voltou, né? Todo mundo aí. Então, se alguém quiser voltar em algum ponto da aula passada, porque foi muita informação, eu tenho medo de não ter passado concreto para vocês aí. Muita coisa, né? Ou se você não quiser perguntar ou achou algo interessante, pode comentar com a gente aí, se quiser. Tá livre aí para você falar um pouquinho, uma coisa que está no coração. Ok? Nobody? Pastor, só uma questãozinha que eu queria perguntar. Go ahead. Queria perguntar sobre se o senhor, então, acha válido o, os camaradas da patrística e da escolástica pegar o argumento dos filósofos gregos para defender o cristianismo? Sim, eles fizeram isso, né? Eles foram enfáticos até em dizer que a filosofia grega se baseava nos contos judaicos, Ah, na entendi. na história hebraica. Porque, para você entender aqui uma coisa, quando a Grécia vem falar de Zeus, de Urano, Saturno, esse aquele negócio, a briga do bem e do mal, Israel encontra com a Grécia no século IV a.C., que é com a ascendência do Império Macedônico, com o Alexandre o Grande. Ali que a Grécia encontra. E você já percebeu quando é que nasce o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, que são a tríade básica da filosofia grega? Eles nascem nesse período depois. Quando Israel está passando, está morrendo na verdade, o Aristóteles, o Sócrates foi mentor do Alexandre o Grande. Então, eles estão entrando em contato com. Porque até então, eles não comentavam em mitologia. Era a máxima deles era ligada à Era a filosofia. natureza, né? Eles que Isso, estavam discutindo a verdade. Isso. Gente, isso. que é o seguinte: quando o diabo usa a mitologia grega para descaracterizar o evangelho, aí está errado. Só que, se você pegar a cultura grega, era legítima, porque sabe qual que era a pergunta dos filósofos? Onde está a verdade? Eles queriam saber isso aí. Tanto é que Jesus responde para eles, tá? Ele responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu falei isso na aula passada ontem. Quando Jesus está ali falando, ele está se reportando a esses filósofos gregos aí, entendeu? Então tem que entender que pode ser que os patrícios, alguns deles, estavam corretos em dizer que a filosofia imitava um pouco dos contos hebraicos ou dos contos hebreus, né? Porque, na verdade, se você pegar a epopeia, né, os contos de Gilgamesh, por exemplo, que é bem antes de Moisés, aí o que acontece na academia, nas universidades? Eles pegam isso aí para falar que a Bíblia não é autêntica. Que quando Moisés escreveu do Éden, o Gilgamesh falava lá atrás, bem antes de Moisés. O Gilgamesh era contemporâneo de Abraão, dizendo que existia um reino chamado Reino de Dilmã. Esse reino de Dilmã tinha um casal que foi expulso lá do local. E era uma ideia igual a do Éden. Só que aí
eu quebro universitário agora. Eu quebro na sala de aula, professor. Porque Moisés dá personagem, nome, data, geografia e evento. As 4 bases da história. Gilgamesh, ele faz assim, não, era um reino, era um casal. Todos eles, os contos de Atanásio, todos eles, são tudo superficial. Eu ouvi dizer, parece que foi assim e tal. A Bíblia dá o personagem, a Bíblia dá a data, a Bíblia dá o local e dá o evento. Aí, meu amigo, um abraço pro gaiteiro. É revelação. É assim que você quebra o professor universitário. Eu peguei um professor universitário em Campinas, na Unicamp, aí. Ah, meu. É bom bater nesses caras sem Bíblia, né? Só na lógica. Só na metafísica. Depois você usa a Bíblia, só para jogar o molho. Mas usa a metafísica com eles, é melhor. O cara falou para mim assim: mundo pós-moderno. Não, eu tava no avião, chegando em Campinas, eu estava lendo a Bíblia, que eu ia pregar num evento. Aí o cara de pau, professor universitário, hein? Não tem educação, não. Ele olhou e falou assim: você crê nisso aí? Eu falei: peraí, isso aí é o quê? Isso aqui não é Bíblia da Mônica, não, rapaz. Isso aqui é a Bíblia? É, creio. E esse que é o problema da sociedade. Eu falei: qual o problema? Porque essa Bíblia aí dita as coisas. Alguém chegou e editou. Hoje em dia, ninguém tem que editar nada. É o pós-modernismo. Se eu achar que o preto é branco, tem que ser o que eu achei. Se eu acho que a mulher é homem, o homem é mulher, acabou. É o que eu acho, não é que ninguém mandou eu achar. Eu falei: então você crê nisso, então? Você crê que você pode olhar para as coisas e ter a sua compreensão? Sim, eu creio. Então você é absolutista. Isso é absolutismo. Você se contradiz. Você se engasgou, cara, agora. O cara olhou para mim assim e falou: você se contradiz. E se você quiser entrar na academia, a gente vai rolar aqui agora. Ele ficou quietinho, baixou a cabeça, o avião pousou e foi embora. Dá para arrebentar todos esses caras, esses materialistas, esses comunistas, esses professores de universidade, são tudo fraco. Tudo fraco. Dá para arrebentar com eles. Tudo na Discurso lógica. pronto, né, professor? Tudo na lógica. Hã? Eles têm discurso pronto. É. Você desfaz eles com o argumento deles. Você vira para eles. Que nesse cara do Gilgamesh lá, não sei o que, eu falei: meu, o Gilgamesh deu nome, o Gilgamesh deu data, o Gilgamesh deu geografia, falou do evento. Então o Gilgamesh não serve, a Moisés serve. Ele teve revelação. E Gilgamesh foi contemporâneo. Moisés nem foi. Moisés escreveu olhando o retrovisor. Aí eu quero ver. Amém, pessoal? Amém. Vamos lá, então, para nossa última fase aqui. Deixa eu buscar aqui o mas. Mas, cadê o mas aqui? Ué, aqui, acho que é esse aqui, ó. Não, ele estava aqui já, rapaz. Estava aqui, ó. Peraí. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar aqui. Estou ainda apanhando com esse negócio aqui de Zoom aqui. Mas é a melhor plataforma que eu achei. Pronto. Aí, ó. Bom, vamos encerrar com essa parte aqui. Uma coisa que vai... Tem um áudio aberto aí. Tá dando um barulho. Aí. Uma coisa que vai ser a ignição da igreja é o Pentecostes. Vocês podem ver, existe, Daniel, uma igreja antes do Pentecostes e uma igreja depois do Pentecostes. O Pentecostes veio para dar aquela ignição, para a igreja arrebentar. Algumas coisas interessantes sobre o Pentecostes, né? Eu acho que eu falei alguma coisa ontem na aula. Se não foi aqui, foi no outro grupo. Que eu dou aula para uma classe aqui antes, né? De vocês. Às vezes eu faço confundir, está na mesma matéria, na mesma matéria. Mas eu disse ontem, eu vou só repetir, que nós temos, acho que eu falei ontem já, eu fiz a comparação de Babel, não foi com vocês que eu fiz? A comparação de Babel, então tocar o barco, vamos para outras coisas então. Pentecostes é a ignição da igreja. O termo Pentecostes se originou a partir do grego Pentecoste, que significa 50º, em referência aos 50 dias que se sucedem depois da Páscoa, ou na época da antiga das colheitas. Então, o Pentecostes, que na verdade é um termo grego, né?
ele vai aparecer na Israel, na antiguidade, era 50 dias após a colheita. Eles faziam uma festa da colheita. Depois que aconteceu a Páscoa, eles comemoravam, porque depois da Páscoa, lá no 50 dias depois que atravessaram o deserto, foi quando eles receberam lá os 10 mandamentos. Então eles comemoravam a saída, que era da Páscoa, a saída do Egito. Entendeu? Agora é interessante que quantos anos Israel esteve envolvido, né, no Egito, naquela aflição. Não digo escravatura. Israel foi escravo só 80 anos, na verdade. Israel não passou 400 anos lá no Egito. Eu sei que as pessoas pregam isso porque elas leem que Moisés falou, mas vamos entender isso aí. A Bíblia fala de aflição. Aflição, sim. A aflição foram 400 anos. Só que faz a conta. Quando Abraão recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. 25 anos depois nasceu o Isaac. Isaac vai ter o Jacó com 60 anos. E Jacó vai entrar no Egito com 130 anos. Se você somar, vai dar 215 anos. Israel não passou 400 anos no Egito, passou com 215 anos lá no Egito Estado. Agora, Egito Império, tudo era Egito. Até Canaã era Egito. Então, está dentro dos 400 anos. Mas dentro do Egito Estado, 215 anos que eles passaram lá. Entendeu? Então, tem pregador pregando aí, povo de Deus, 400 anos. Não, Moisés fala e Deus fala da aflição. A aflição não é escravatura. A escravatura aconteceu no final do período do povo Ixo. A aflição começa lá atrás, quando nasce Isaac e vai dar uma festa, e a mãe de Ismael reclama. Dá uma briga entre as mulheres, e já ali é o primeiro bullying que o Isaac sofre. Depois vamos ter a questão de José, os irmãos vendendo. Aí você vai ter uma sequência de aflição. Depois o povo de Israel é afligido no final pela dinastia egípcia. Você vai entender que quando Israel entra no Egito, o Egito conversa com os hebreus de boa, porque era tudo semita. O Egito era semita. Aí, quando o Império Ixo tomou conta daquela região, no tempo, por isso que o faraó que conheceu José não conheceu Moisés, porque quando Moisés está vivo, quem está dominando agora é a volta da dinastia original, expulsando os povos ixos. E aí, quando vê Israel, que é um povo pacífico, não mexe com ele, não expulsa, só mantém ele como escravo. Então, são 215 anos que Israel passa dentro do Egito, fora, contando com as idades de Abraão, de Isaac e de Jacó, dá 215 anos. Quando Israel sai do Egito, então vamos lá. Quantos anos que Israel passou no deserto? 40 anos. Quantos anos que Israel esteve lá antes no Egito, no Império como território e dentro do Egito? 430 anos, ou 400 anos. 430 a partir da promessa, 400 a partir do nascimento de Isaac. E aí você vai ter o quê? 40 dias, 40 anos no deserto. 400 anos. Qual é o 10% dos 400 anos? 40 anos. Israel devolveu o dízimo, logo em seguida veio Canaã, prosperidade. Pegou? Quem dizima entra em Canaã. Então tá aí. 50 dias que sucederam depois da Páscoa. Então, são duas comemorações, é a mesma coisa, né? Ou na colheita ou a Páscoa, a comemoração logo após a Páscoa. A festa, o Pentecostes, festa dos judeus, em memória do dia em que Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. A palavra.
50 dias após a saída. No mesmo dia, Deus faz o derramar da graça, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Olha aí, a palavra. Vocês estão pegando? Não, acho que não estão pegando, não. Vamos lá. Quando eles saem do Egito, 50 dias depois, Deus manda os 10 mandamentos, sim ou não? Né? Lá. E isso foi Israel. A igreja faz a conta. Jesus está com os discípulos, ele morre na cruz, ressuscita, passa 40 dias. Depois de 10 dias, desce o Espírito Santo. Porque era Pentecostes, eram 50 dias. Então, fazendo a conta que ele passou 40 dias, menos 10, ou mais 10, né? Você tem 50. Aí você tem o derramado da graça, a palavra, que é Jesus. Então, Moisés era um protótipo profético do que aconteceu aí no Pentecoste. Eu tô com medo de estar sendo muito prolixo com você. Você está entendendo, né? Se não entendeu, você me interrompe aí. Ao contar do início da Páscoa, Amém. 50 dias depois do Pentecoste. A Páscoa é a passagem, quando os filhos primogênitos de Faraó morreram com a praga punitiva. A Páscoa em Jesus também é do primogênito, só que de Deus para eliminar a praga do pecado. Meu Deus do céu. Espera aí, olha que coisa linda isso aí com a igreja. A Páscoa para Israel, a passagem deu-se após a morte dos primogênitos de Faraó, a punição pelo pecado do Egito. A Páscoa de Jesus, quando ele morre, ele também não é primogênito? Sim ou não? Só que agora ele é o primogênito redimindo o defeito do Egito. Porque o Faraó não perdeu seus primogênitos na passagem de Israel? Deus perde o primogênito na passagem da igreja. Olha que coisa interessante isso aí. Só que o Faraó perdeu por causa do pecado. E Jesus vence o pecado. Eita. Outra coisa. Quantas pragas Deus mandou no Egito? Quem arrisca dizer aí? Quantas pragas foram? Lembra? Quantas pragas no Egito? Foram 7, né? Não. 7 não. 10 pragas. As 10. 10 pragas. 7 festas. 7 festas. 10 pragas no Egito. Quantos mandamentos tem no Sinai? Quantos mandamentos? 10. 10. Espera aí. Quem fica no Egito leva 10 pragas. Mas quem se aproxima de Deus tem os 10 mandamentos. Você que escolhe. Você quer Egito ou quer Sinai? Essa é boa, não? Nós temos 10 pragas e temos 10 bênçãos. Quem ficar no Egito leva 10 pragas. Quem sair leva 10 bênçãos. Você quer ficar onde? Outra. Hã? No Sinai, né? No Sinai. Outra coisa. Qual que é o outro nome que a Bíblia dá para o Sinai? Você lembra? Tem outro nome que dá lá. Tem Sinai e tem outro nome. Começa com H. Horebe. Monte Horebe. É ou não é? Aham. Monte Horebe e Isso Monte Sinai. Por que Monte Horebe e Monte Sinai? Na verdade, o começo lá embaixo está misturado. O monte começa, lá em cima o monte se divide. Um pico é o Sinai, o outro pico é o Horebe. O Sinai é a palavra acadiana, significa Deus da lua. Horebe é uma palavra aramaica que significa desolado. Ao pé do Monte Sinai ou do Monte Horebe, que são os dois juntos, Deus se revela numa sarça para Moisés, mais para o lado do Monte Horebe. Pode ver que a Bíblia fala que a sarça ardia no Monte Horebe e as tábuas foram dadas do Monte Sinai, que são os mesmos. Vamos agora à interpretação disso aí. O Monte Horebe na desolação, Deus põe a sua glória na desolação.
Ele se revela com a glória na sarça, colocando sua presença na desolação, dizendo a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu sou. A desolação é preenchida pela presença de Deus, que remete-se a Gênesis capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 1. A terra era sem forma, caos, e haja luz. A luz veio. Lá no Horebe de desolação, veio a luz do fogo da sarça. Tá pegando? E o Monte Sinai, onde recebe as tábuas, por que Deus não dá no Horebe, dá no Sinai? Porque as tábuas era a palavra de Deus, era a constituição do povo de Israel. O Sinai significa Deus lua, ou luna, lua. A lua é iluminada pelo sol. O sol é luminoso. O sol que é a fonte. A lua recebe. Ali Deus tirou o Deus da lua e colocou a palavra que é luminosa. A palavra é a fonte que nós recebemos. Tá pegando? Fantástico, né, gente? Glória a Deus. Tremendo isso aí. Vamos lá. Pentecostes é a igreja. Vocês entenderam, né? Ou querem discutir aí? Estão pegando aí direitinho? Então, estão anotando, porque são informações extracurricular, né? A igreja. A festa da igreja cristã em memória da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. 50 dias depois da crucificação e o começo de uma igreja viva. Cristo morreu na Páscoa. Depois passou 40 dias com seus discípulos, 10 dias a igreja na espera. Então, simboliza Israel saindo e recebendo a lei. Quando Israel está saindo do Egito, Israel está cantando, né, aquela frase: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Aleluia. Que com mão forte Deus foi lá e tirou o povo de Israel da mão do Egito. Com mão forte Deus foi lá no maior império romano e instituiu a igreja. Sem armas, sem preparo bélico, sem estratégia nenhuma, Deus levanta um povo humilde, se torna a igreja maior do que o império. Meu Deus, só Deus faz isso, né? E aí o exemplo, né, da igreja cristã, né, e a passagem lá do Pentecoste, remetendo-se ao Antigo Testamento. Você pode usar a palavra Antigo Testamento, nunca use Velho Testamento, tá? Velho Testamento é pejorativo, foi um apelido que o Marcion colocou no ano de 165 depois de Cristo para zombar do Antigo Testamento. Ou Antiga Aliança ou Antigo Testamento. Nunca fale velho, porque é pejorativo. Para os judeus, era depois da colheita. Para a igreja, era a colheita no dia. Essa é forte, hein? Assim que Pedro pregou, uma colheita de almas foi feita. Atos 2, 1-4. Lembra que a multidão aceitou Jesus? A igreja não precisaria esperar 50 dias para a colheita. Ela seria imediata. Então, olha só. A diferença, né, de Israel é que era 50 dias, né, após a colheita para comemorar as festas, né? A igreja, a colheita foi no dia. Deu 50 dias de Cristo ressurreto, a colheita foi imediata. Então, por isso que o Senhor fala: o campo está branco para a ceifa, né? Roga ao Pai que envie os ceifeiros. A seara é grande, né? Mas são poucos cearenses, né? São poucos os obreiros. Então, a colheita da igreja é imediata. Se acontecer o Pentecoste, a colheita é imediata, porque o Espírito Santo se encarrega de fazer essa colheita, ok? Vamos abrir aí para o fórum, para vocês discutir a matéria, falar alguma coisa que vocês aprenderam. Se você não tem pergunta, muitas vezes no fórum fica só na pergunta, né? Não, você pode também compartilhar algo que você viu aí, que você achou interessante. É muita informação. Eu aconselho você sempre ter na mão um caderninho aí em branco para você escrever, lançar alguns dados. Você já tem a apostila oficial. Agora você tem o MAS,
E tem a explicação do professor bônus para você escrever do lado de você adquirir todo esse conhecimento, né? Ok, está aberto aí para você comentar a aula ou fazer alguma pergunta que você queira. Tem um detalhe assim que não me ficou claro. Os 40 dos 400 anos ficou claro, dos 40 anos do deserto ficou claro, só que não ficou claro o 50 dias. A sua explicação ali me fez referência que seria 40 dos 40 anos do deserto, mais 10 dos 10 mandamentos, das 10 pragas do Egito, que totalizariam 50. Isso ou não? Não, você embolou em meio de campo. Vai de novo, vai devagar. Vai Tá. lá, quer Dos, entender. qua- dos 40 eu consegui entender, que é 400 anos no Egito, mas também 40 anos no deserto, tudo tranquilo. Só que dos 50 eu não consegui entender assim, de onde que é o Não, 50. do dia que Israel saiu do Egito e foi para Canaã, ou para Canaã não, do dia que Israel saiu do Egito E foi pro e recebeu deserto? a lei, até receber a lei, deu 50 dias. Ah, Não é entendi. anos não, 50 dias. Da saída do Mar Vermelho ao Monte Sinai, 50 dias. Por isso que Israel, antes do Monte Sinai, os 50 dias era para comemorar a colheita. Depois do Monte Sinai, foi acoplado essa festa de Pentecostes, mas em virtude da comemoração da chegada da lei. Entendi. Quando Entendi. Cristo é morto e ressurge, a Bíblia fala que ele fica 40 dias com o discípulo, vai embora. O Pentecostes da igreja acontece no dia de Pentecostes, subentendendo que é 50 dias e Cristo morreu na Páscoa, então foram 50 dias. Então, 10 dias a igreja passou orando para descer o Espírito Santo depois, entendeu? Aí você tem o Sinai e tem o monte no cenáculo. Sinai e cenáculo, né? Interessante. Entendi. Agora me fez claro. Amém? Mais alguém quer? Sim, pois não. Comentar essa coisa como a palavra de Deus, ela não sei se é o termo adequado, né? Mas como a palavra de Deus, ela tem sinergia, né? Assim, quando a gente fala que o povo de Israel passou 400 anos no Egito, né? E aí o dízimo disso no deserto, né? E aí depois ela viu a Canaã, né? Tem a Isso. questão relacionada também a quem fica no Egito leva 10 pragas, né? E quem fica no Sinai tem 10 Isso promessas, aí. né? 10 bênçãos, né? Pegou aí, pegou. Uhum. Então, são questões aí que realmente é só o aprofundamento realmente na palavra, né? Exatamente. São alguns picos aí que você vai somando, né? Para você ter ideia. Porque a Bíblia é esse poço, né, cara? A Bíblia é uma coisa assim. Ó, o Major tá comigo, acho que é a terceira matéria que ele faz comigo aí, né, Major? E toma informação, né? Toma informação, porque é muito importante que você vai gerando uma geração de informação, você vai ali para o púlpito com, né, algo, e está na palavra aí, está na história, a gente está discutindo isso aí. O Seminário Nazareno tem essa característica, né, de esse compromisso sério, né? Aqui não é lugar de lorota, né? É lugar de coisa séria, então é muito, muito importante. Essa questão também de 400 anos, né, de Israel, você tem, ó, 25 anos da promessa que Deus deu a Abraão, aí nasce Isaac. Isaac com 60 anos tem Jacó. Jacó com 130 entra lá no Egito. Você tem 25 mais 60 mais 130, 215. Com a data que Moisés falou de 430, bate 215, que eles passaram no deserto, no Egito. Entendeu? E aí você vai ver outra coisa. No tempo de José, o povo foi bem recebido. E foi para a terra de Gósen, que é a terra melhor que tem. Então não era escravo. Foi no final. Porque o Egito tem que lembrar de uma coisa. O povo Ixo é povos do mar. Ali no mar Mediterrâneo tinha os Ixo, os etruscos, os bizâncios, os italiotas, Aí vai. Os Ixo é o povo que veio do mar. O Egito diz assim, ó, olha lá os Ixos, o povo que veio do mar. Significa isso. Eles dominaram o Egito a certa parte, né?
quando José foi levado para o Egito. E eles, então, dominaram ali, ficaram ali, até que a dinastia original ou legítima do Egito se levanta, 18ª, ela vai expulsando os povos invasores e vai expulsando os ícones. Aí chega e encontra o povo de Israel. Como é um povo que é pacífico, é um povo que não tem um histórico bélico, eles mantêm Israel lá e depois começam a escravizar. Moisés nasce nesse interim aí. Moisés ele é criado pela Hatshepsut, né? Que da onde vem a ideia do ketchup. Não, nada a ver. Hatshepsut que cria Moisés. E Moisés é criado então já dentro ele era no caso, né, criado na dinastia original. A dinastia que veio com José era a outra da invasora, né? Mas estava na época. Interessante. É interessante que José ele vai preso, né? Ele vai preso no calabouço e sai de lá como primeiro-ministro, né? Ele é preso, Deus tira ele e foi de primeiro-ministro. No Brasil, Deus pega o ministro e coloca na prisão, é o contrário. Interessante, né? Mas tá bom, vamos tocar o barco aí. Tem até um detalhe interessante de um estudo que uma vez eu vi sobre por que que não se acha nada sobre José, justamente porque ele foi alguém tão importante no Egito. Daí no estudo falava justamente porque esse povo Ixes invadiu e fez o reinado no povo Egito. Depois, quando o Egito Caiu, irmão? Irmão Aí o José, o faraó derrubou ele. Olha só, continua aí, voltou, continua. me derrubaram no meu Faraó, comentário. continua, se você estava no ponto aí, pode falar. Quando o Ixes invadiu, construíram pirâmides, monumentos, e depois, quando o Egito reassumiu, foi destruído tudo que aquele povo tinha construído. Por isso que Uhum. não se encontrava nada de José. Porque aquele povo, aliás, aquele povo não, aqueles povos, né, os assírios também, eles chegavam acabando com a história do outro, né? E contando a história deles, né? Sim, É interessante porque na pedra de Menepta aparece lá escrito que se foi a glória de Israel. Só em mencionar que destruiu Israel, mencionou que Israel existiu. Israel está aí até hoje, né? Então a história puxa para o lado de quem conta, né? Por isso que você tem que ser um historiador imparcial, né? Eu vou fazer uma diligência daqui umas 2 semanas lá em Glastonbury, onde supostamente o Arimateia veio aqui pregar. Então eu vou levantar lá algumas coisas, mas eu quero nas minhas pesquisas eu procuro ser imparcial ao máximo, eu não puxo sardinha para o meu lado. Só que as histórias acontecem assim, né? Veja bem, aquele faraó que morreu lá nas águas, né? Então, agora há pouco tempo fizeram exumação de múmias do Egito e aquele faraó que se aproxima da data não bate o DNA com os outros faraós. Ou seja, ele morreu mesmo, só que a história não conta e colocou um cara no lugar dele para não dar o braço a torcer que ele morreu afogado pelo Deus dos Hebreus. Seria uma afronta, né? Um império daquele, e um povinho daquele pequeno e Deus dos Hebreus derrubar o faraó. Então eles colocaram uma múmia no lugar, né? Um poste no lugar do faraó mesmo, né? Para explicar que não houve isso. Então os assírios também faziam isso. Os assírios chegavam, eles combinavam, isso que não faziam os babilônicos. Os babilônicos tiravam os pensantes, só os líderes, deixavam o povo, deixavam o hino, os costumes, a comida, a língua, porque evitava insurreição. O que significa insurreição? Insurreição é um movimento que está parado, mas ele volta, ele eclode. Então, os babilônios foram interessantes e Roma copiou isso deles. Roma sincretizava. Roma pegava um deus lá da mitologia grega e colocava outro nome, era o mesmo deus, né? Então, mas os assírios não. Os assírios apagavam. Você sabia que hoje tem pastor assírio? Tem pastor assírio. Ele assume uma igreja, desfaz tudo o que o outro fez. Só para dizer que ele fez. Apaga tudo. Ainda tem a cara de pau de falar assim, ó, quando eu cheguei aqui não tinha teto, eu coloquei o teto. Mas o que tinha lá, quando ele chegou ali, o que tinha lá, o outro colocou. Vamos considerar, vamos respeitar o outro. Então, o cara chega e arrebenta tudo. Muda o nome dos cultos, muda o nome das coisas, muda o nome dos cultos, muda tudo para dizer, não,
Pastor novo, casa nova, tudo novo. É o pastor assírio, que destrói o que o outro construiu, né? É brincadeira. Quando eu assumi a minha primeira igreja, gente, eu era jovem demais, tinha 21 anos de idade, eu fui nomeado. Eu cheguei, Major, na igreja lá, quando eu assumi a igreja, um jovenzinho, né? Falei assim, vamos mudar tudo, pastor novo, igreja nova. Mudei o nome dos cultos, mudei a cor da igreja, mudei as coisas. O povo foi embora. Eu pedi o povo. Fiquei desesperado. Meu pai era superintendente. Meu pai era o super da época lá. Liguei, pai. O cara era superintendente, era meu pai, né? Pai, o povo foi embora, eu perdi a igreja, tem pouca gente. Ele falou, filho, o que você fez? Filho, é o seguinte, quando você for nomeado para uma igreja, você tem que fazer uma pergunta. Olha só a sabedoria do homem de Deus, né? Superintendente. Você pergunta assim, porque você não falou comigo antes, eu não sabia, pensei que você conhecia isso. Você foi criado na igreja comigo. Você pergunta para o povo, qual é a dança? O povo vai dizer, aqui dança tango. Aí você vai dançar tango com eles. Dance tango com eles, até eles perceberem que você está bem de tango. Quando eles perceberem que você dança muito bem tango, vão perguntar a você, e aí, pastor, qual é a sua dança? Aí você fala, é valsa. Aí eles vão valsear com você. O que você entendeu aí da sabedoria? Você chega no local, não mexe nada, deixa como está. Por quê? Mesmo que aquele pastor não foi bem, ou saiu ruim de lá, teve gente que ele visitou no hospital, teve filho que ele apresentou, tem pessoa que ele batizou nas águas, que tem uma afetividade por ele. Pode ser que ele não se deu bem, a maioria não gostou, mas tem gente que gosta dele. E muitas vezes é o suporte da igreja. Então, chega na igreja e pergunta assim, qual que é a dança aqui, gente? Aqui é rock, então bora dançar rock. E deixa. Até o pessoal ver que você entrou na dança deles, aí fala, agora, pastor, qual que é a sua dança? Fala, minha dança é lambada. Entendeu? Então, assim, existe hoje pastor assírio, que faz isso, destrói tudo que o outro fez, apaga, raspa, passa a faquinha nos monumentos, tira o nome da pessoa, e isso não é de Deus, não. Nós temos que honrar quem vem depois de gente, né? Amém? Ok. Mais alguém aí? Estamos chegando no Amém. finalzinho. Pode falar, João Paulo. Não, tranquilo. Não está tranquilo? Eu Não, tô tranquilo, não, sim. não. Tô tranquilo, Não, ponto. Tranquilo. Beleza. tranquilo. Isso. Amém. Ok, Major, tem alguma coisa a acrescentar? Estamos chegando no finalzinho já. Não, tranquilo. Minha bateria já tá só com meio pauzinho aqui já. Já tô, Imagina eu aqui, são 2 da manhã aqui. eu imagino. Mas tá bom. Bom, pessoal, por hoje é só. Muita informação para digerir. Espero que vocês, né, reassistam as aulas lá na minha plataforma. Lá eu coloco o Beguin, porque é a minha plataforma de ensino, que é a Biblioteca Internacional. Eu não tenho escola, não sou uma escola, eu não faço competição com nenhuma escola. Mas a Beguin, ela fornece material, fornece apostila, fornece estudos, né? Agora vai vir a plataforma da Beguin, você pode ser um associado e ter lá material a rodo para você usar, dar estudo bíblico. Esse material que você está com ele na mão aí, ó, que eu mandei, isso aí que você pode dar um estudo bíblico na igreja local, para liderança, para a igreja. Se você for dar aula no futuro, for dar aula em seminário, pode usar esse material aí à vontade. Então, é do reino, tá? Ok, vamos então para finalmente. Alguém mais tem alguma coisa para colocar? Temos só 10 minutinhos aí, tá bom já. Vamos demos a matéria, vou ficar aqui também esticando com vocês, né? E uma boa noite a todos, um bom descanso. A gente volta amanhã no mesmo bate-canal, mesma bate-hora, né? No mesmo local. Deus abençoe aí cada um de vocês, nosso diretor, pastor Clóvis, e a nossa secretária aí, a nossa irmã Cláudia, né? A Super, né? Que a esposa do Super é a Super, né? Tá bom? E a gente volta amanhã. Olha, deixa eu lembrar aqui uma coisa para vocês. Amanhã vai ser uma experiência nova, porque eu vou sair de Oxford, eu vou dar aula lá, eu termino às 9, eu pego a condução 9 e pouca. Olha, nós vamos falando pelo celular. Talvez eu atrase um pouquinho a aula amanhã, mas a gente vai dar um jeito de compensar depois, tá? Então, só amanhã que vai ter esse problema. Na quinta-feira continua normal e a sexta-feira normal.
É que eu não medi ainda a distância, né? Para mim ter uma exatidão. Mas com certeza a gente vai ter aula amanhã. Com certeza. Pelo menos uma ou duas aulas a gente vai ter amanhã. Mas fique de aviso no celular, tá? Se eu conseguir abrir aqui às 19, beleza. Senão a gente vai falando pro celular. Ok? Ok, pastor. Deus abençoe a todos. Boa noite. Na Deus paz. abençoe. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Glória a Deus.